Bíblia aberta, Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 4, versículos 26 ao 27. Eu quero ser breve nessa noite, mas eu quero a atenção de vocês, amém? Porque, igreja, se eu fosse membro de uma igreja como essa, que tem uma diversidade tremenda na ministração da palavra, realmente uma igreja que tem o ensinamento avivado, irmão, eu agradeceria a Deus todos os dias pelos pastores que você tem. Que, irmão, vou te falar, em momentos como esse, você está num lugar que não tem mensagem, não tem profeta, né? É a gente que dá seminário, eu que tem o ministério do ensino também como responsabilidade que Deus me deu. Muitas pessoas que nós conhecemos falam: leve esse curso aí para a nossa igreja, pastor, por favor. E eu falei, é engraçado, né? Porque quem tem não dá valor, né? Acha que isso aqui é normal. Mas quem não tem, irmão, está gemendo, está chorando. As ovelhas de Jesus são carentes da sua palavra. Então seja grato a Deus, amém? Ore sempre por nós. Quem encontrou, diga graças a Deus. Vamos ler os versículos como epígrafe, a parábola da semente. E dizia isso o nosso Senhor Jesus: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse ou crescesse, não sabendo ele como. Vou ler o 29 para facilitar o entendimento. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Amém? Bíblia na cadeira, vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos mais uma vez, ore com o coração, com o espírito, não somente com os lábios, porque eu tenho certeza que Deus vai te visitar de uma forma especial através desta palavra. Senhor, nós te agradecemos nessa noite, te bendizemos, o nosso coração se alegra, exulta de alegria em tua presença. Senhor, independente das dificuldades, das adversidades, nós estamos vivos, nós estamos aqui, com saúde ou não, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem mostrado o teu reino para nós, o Senhor tem mostrado as tuas grandezas, e só nos resta vivermos esta vida confiantemente no teu nome e aguardarmos o arrebatamento prometido àqueles que são fiéis. Nos livra, Senhor, de toda anedota, heresia, sofisma, contos de fadas, pseudo-evangelhos, mentiras. Alimenta o nosso coração com a palavra verdadeira que vem do céu. É o que nós pedimos para os nossos dias. Enquanto isso, te agradecemos, nós te louvamos nessa noite. Eu pensei que tinha crente batizado do Espírito Santo aqui, mas eu acho que eu estou enganado, né? Nem para ter para dar uma rajada agora, para me animar, para eu entrar junto. Espírito Santo, se essa igreja realmente é pentecostal, se ela não é uma farsa, mas é uma igreja que vive os dons espirituais, eu não aceito pregar para um povo que não te adora em línguas estranhas no momento da mensagem, ó Deus. Então enche esses crentes em espírito e em verdade. Seja renovado agora. Receba o poder de Deus. Isso aqui não é uma reunião formal. Isso aqui é um lugar onde o céu está aberto e o alimento da alma está sendo derramado para todo que crê. Então glorifica a Deus dessa forma. Se não é batizado em línguas estranhas, dê glória a Deus.
Grita aleluia, diga que Ele é bom. Quem sabe Ele te batiza hoje. Esther vai Samal e Kencholew e Kawi. Oh Espírito Santo, nós te exaltamos nessa noite. Nós queremos preparar um ambiente, Senhor, perfeito, para que o Senhor fale conosco. Eis-nos aqui, ó Deus. Usa a minha vida, abençoa o teu povo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Você pode se assentar, aplaudindo, glorificando, exaltando aquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Amados, eu confesso que não tem nenhum momento da minha vida, e eu não lembro de algum, ao qual eu medite nas palavras escritas, ditas, da pessoa de Jesus para a sua igreja, dentro da Bíblia Sagrada, ou qualquer outro texto, porque a Bíblia é divinamente inspirada. De Gênesis a Apocalipse, o Espírito de Deus tomou homens, deu a eles visões, entendimento, sabedoria, para retratar a eternidade. E eu não vejo, até hoje, nenhum momento na minha memória onde eu não me depare com a palavra de Deus em meditação e a minha alma não é curada, não é restaurada, que eu não seja fortalecido por esta palavra. Este livro não é comum. Este livro, ele é vivo. Eu gosto de dizer que a Bíblia Sagrada é uma pessoa, é um ser vivo, é eterno, é a divindade, escrita para falar conosco. Todas as vezes, principalmente nas madrugadas, que eu sinto, sou impelido pelo Espírito Santo a meditar naquilo que Ele tem para mim, eu sou restaurado de uma forma inexplicável, dependente da situação. Diz a palavra de Deus que ao ler a palavra, ouvir a palavra, quando os nossos olhos se enchem de lágrimas, é porque está havendo um aquebrantamento, está havendo arrependimento, um contritamento de coração. E é claro que a promessa para aqueles que assim se apresentam diante das Escrituras ou da palavra do Senhor é que serão perdoados, serão restaurados, serão abastecidos com a própria presença do Deus vivo, que criou os céus e a terra, que pode ser invisível, mas é mais do que real. Um coração contrito e aquebrantado não desprezará, ó Deus. Se tem uma coisa que devemos fugir em termos de religiosidade, é a soberba. Deus não gosta de gente soberba, crente soberbo, que vai para a igreja de forma soberba, nariz empinado, como se tivesse a obrigação de ir àquele lugar e nada mais. Deus, Ele olha para pessoas que vêm com humildade à sua presença. Não importa quantos anos congregam na mesma igreja, quantos anos conhecem o seu irmão, mas que todos os dias, ao pisar dentro de uma igreja, ao ir para um culto, para ouvir a palavra, esse crente se derreta, ele tenha temor no coração e entre nesse local dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, me abençoe nessa noite, fale comigo, eu necessito de Ti, receba o meu louvor, receba o meu serviço. Essas pessoas, elas têm a oportunidade de ver coisas que outros não veem, sentir coisas que outros não sentem, ter experiências que muitos, por mais que tenham tempo como cristãos, nunca tiveram. Esse é o poder da intimidade, do temor à palavra de Deus. Essa madrugada, lendo o evangelho escrito por Marcos, ao qual foi discípulo do apóstolo Pedro. Você lê Marcos, mas o que nós estamos lendo neste relato biográfico é nada mais, nada menos que as palavras do próprio apóstolo Pedro. Muitos não sabem disso, mas quem está ditando aqui é aquele que andou com Jesus, aquele que um dia trabalhando no barco, Jesus falou: larga tudo que você tem, deixe de pescar peixes, porque a partir de hoje você será um pescador
de homens. Quem escreve este evangelho é uma pessoa que viu, que presenciou o que está escrito aqui. Aquele que negou, o galo cantou 3 vezes, mas na medida do cantar do galo, foi a misericórdia, a soberana vocação, sem erro, de Deus sobre ele, dizendo: tu me amas. Por 3 vezes, Deus restaurando a vida deste homem, para dizer: eu não me arrependo de quem eu escolho. Servo escolhido, não me pega de surpresa. Aquilo que eu vi em você, que me atraiu, vai ser usado para a minha glória. Mais cedo ou mais tarde, saberão que tu és um homem de Deus. Vendo este texto lido aqui, o Espírito Santo falou comigo de uma forma muito profunda, muito particular, e quero eu, nesse instante, repartir com a igreja esta revelação. Então, preste atenção no momento. Nós estamos aqui diante de uma parábola, de um ensinamento por comparação, Jesus explicando o reino dos céus através das coisas da terra, através da vida cotidiana. O que era comum na época de Jesus e na época dos discípulos, preste atenção: a agricultura. Diga agricultura. Homens do campo, pessoas que trabalhavam na seara, plantadores, cultivadores, donos de terra. Isso era bastante comum na época de Jesus. E trazendo esse cenário, Jesus vai falar sobre o reino de Deus dentro de uma pessoa. Você que é leitor da Bíblia, que é ensinado por mim, pela bispa, a ter zelo pela palavra de Deus e pela oração, você sabe que dentro da hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia, um versículo sem texto é pretexto, e a Bíblia se torna mãe das heresias. Então, crente que se preza não lê um versículo, não lê um tema, mas lê um livro, ou mais de um livro, para entender um versículo, ou uma frase. E há quem diga: se você é preguiçoso, não tem tempo para, quando ler a Bíblia, pegar um dicionário e pesquisar cada palavra escrita, você nunca vai entendê-la, porque requer talento, paciência, amor, paixão. A vida com Deus é um relacionamento. Já pensou você sendo uma pessoa que se relaciona com a outra somente quando quer prazer, somente quando quer ser saciado? Isso denota, ou de uma forma figurativa, parece ser prostituição, abuso, uso indevido ou impróprio. Assim nós fazemos com o nosso relacionamento com a palavra. A gente lê de uma forma rápida, vulgar, mas não, com Deus não deve ser assim. Se eu pego nesse livro, a primeira coisa que eu faço, eu olho para a capa. Olhando para a capa, eu começo a trazer para dentro de mim. Eu faço uma compreensão da grandeza de Deus. E quando eu abro esse livro, eu abro na expectativa de que eu já não estou mais no mundo físico, mas estou no mundo espiritual. É com paixão que essas palavras foram escritas. A Bíblia é um romance. A Bíblia é uma história de amor. E dentro desse contexto, eu não vi somente um homem falando sobre alguém que lançou uma semente, a semente cresceu e foram lá e colheram, ceifaram do fruto. Não! Eu vejo um contexto a respeito do reino de Deus implantado na terra, e isso é importante. Porque falando de reino de Deus, nós falamos de pessoas que precisam ser alcançadas, que precisam ser redimidas, restauradas, recuperadas, por uma coisa que só o Evangelho pode fazer. Não me importa se a grande classe intelectual que está regindo o mundo se diz ateísta. Eles não são donos do mundo, eles não são donos da verdade. Eu não posso trair a minha experiência com Deus que criou os céus e a terra e fala com o seu povo. Se eles não conheceram,
O problema é deles, mas eu conheci e sei que Jesus é real. Ele veio, Ele deu a sua vida, Ele subiu aos céus, Ele ressuscitou, Ele mandou o seu Espírito, Ele está vivo e eu falo com Ele todos os dias. Jesus, aquele que trouxe o reino de Deus para a terra, um pouco baixinho. E quando eu falo de reino de Deus, eu falo de algo que foi perdido, que eu e você outrora fazíamos parte e não fazemos mais. Ora, o autor aos Romanos vai dizer: não vos conformeis com esse mundo. Gente, eu li uma postagem no grupo Defesa do Evangelho, de um pensador cristão, de um homem renomado, e ele dizia que o cristão não deveria ficar surpreendido com os acontecimentos, os cumprimentos bíblicos. E eu coloquei no meu comentário, claro, nem surpreso, porque a palavra de Deus já nos avisaria, já nos avisava de tudo que ia acontecer a princípio do fim dos tempos. E eu coloquei o comentário e disse: nem surpreso e nem conformado com o que acontece no mundo. Teve uma pessoa que ficou me interrogando coisas sem sentido, dizendo: mas como assim nem conformados? Claramente, eu confesso, eu não soube como explicar. Eu falei: não conformados. Aí a pessoa começou a falar: mas você não se alegra porque a profecia está se cumprindo? Eu falei: mas quem está vindo com esse termo de se alegrar é você. Eu só falei que a gente não deve ficar surpreso com o que está acontecendo no mundo e nem conformado. Aí a pessoa não entendia. Eu coloquei Romanos 12, 2, ela não entendia. Aí eu coloquei: nem surpreso e nem conformado, e fui embora. E se um cristão tiver dificuldade de entender que ele não pode se conformar com esse mundo, o que vai ser do futuro da igreja? Porque quando eu digo não me conformar com o mundo, eu entendo que o mundo está em um estado de caos que no princípio não era assim, que ele está num estado de decadência ao qual nós não pertencemos. Nós esperamos uma restauração, como no princípio, algo melhor, aquele lugar que o Apocalipse vai dizer onde não haverá choro nem lágrima, onde Ele enxugará do seu rosto todas elas. São coisas assim que eu me conformo. Agora, com o vazio, a tristeza, a morte que está nesse mundo, eu não vou me conformar jamais. Reino de Deus é essência para a igreja. Eu não posso me conformar porque eu tenho o meu salário, tenho o meu empregozinho, graças a Deus, tenho saúde para todo mês receber aquela quantia que me faz comprar o alimento para casa, pagar o aluguel, pagar o Netflix, pagar a internet, tudo sem imaginar, e achar que isso é vida. Como cristão, eu entendo que tem um reino nascendo dentro de mim, um reino que foi plantado dentro de mim, e dentro do contexto, o que ele está falando, o que ele está dizendo, olha só comigo, ele está falando sobre a parábola do semeador. Versículos antes, ele vai falar de alguém que saiu a semear. Ora, quem é essa pessoa? O próprio Jesus, semeador do reino. Ele vai falar sobre a semente. Que semente é essa? É o Evangelho, a palavra de Deus, a palavra do reino. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado entre vós. Quando ele está falando sobre essa semente, ele vai falar de terras, de pessoas, e ele define aqui pelo menos 4 terras, porque a quinta não entra. Por quê? Porque eles não recebem a semente. São chamados aqueles que a semente caiu na beira do caminho. Só aqueles que não ouvem, não se importam com o Evangelho, não estão nem aí para nada. Mas daqueles que recebem a semente no seu coração, ao qual a Bíblia tipifica como solo, como terra, uma parábola cotidiana da vida de todos ali naquele momento. Ele vai dizer: temos a terra pedregosa, ou solo rochoso. O que acontece? Ora, a semente cai, ela começa a germinar, mas o solo é duro. Então ele vai dizer: essas pessoas são aquelas que você prega
o evangelho vem com sinais, com maravilhas, ele se admira, Deus usa o profeta, cumpre, mas quando começa a ser perseguido, por causa dessa semente, tão preciosa, tão maravilhosa, que culmina com a eternidade, ele sufoca a semente do reino, porque quer uma vida tranquila, não quer intriga com os parentes, não quer perder a amizade nas redes sociais. Ele vai falar de outro solo, ao qual ele chama de espinhoso. Ele está falando de pessoas, ele está falando de mim, de você. Ora, o que é tão importante senão a vida de alguém? É o que nós pregamos, uma alma vale mais que esse mundo inteiro. Então, se eu estou pregando uma mensagem que está definindo a eternidade de uma pessoa, essa mensagem é importante, essa mensagem é carregada de amor, porque o solo espinhoso são as pessoas que recebem a semente do evangelho. Eu aceito a Jesus, agora eu sou crente, sou cristão, mas quando ele é provado no deserto da vida, aquilo que dá experiência, que te dá robustez espiritual para vencer a Satanás, ele começa a se escandalizar. Não, o reino de Deus deveria ser fama, riquezas, aplausos, reconhecimento humano. Quando ele vê que o evangelho não tem nada disso, ele sufoca a semente, dizendo: o reino de Deus, você tem que morrer em mim, porque o meu alvo são as riquezas desta terra. E Jesus vai dizer: vindo as riquezas, o desejo pelas coisas deste mundo, a semente é sufocada e morre. Aí ele vai falar de uma terra fértil, louvado seja o nome do Senhor, de uma terra que ele diz: oh, essa terra é tão boa que uma semente produz uma a 30, outra a 60 e outro a 100. Não era para ser 90? Múltiplos de 3. Pastor, a Bíblia está errada, era para ser 30, 60 e 90, mas a Bíblia está dizendo 30, 60 e 100. Você que é de administração, de matemática, sabe o que eu estou dizendo. Mas o texto está dizendo que o crente fiel, a terra boa, a primeira coisa que ele sabe mostrar que é boa, é dar o dízimo de tudo aquilo que Deus lhe dá. Então, nós temos aqui várias terras e só uma, dentro da matemática, 4 solos, 25% vinga. Eu estou falando de reino de Deus, eu estou falando de salvação. 100% da semente lançada, eu usei a palavra 5, mas corrigindo são 4, me perdoe. Beira do caminho, semente perdida. Solo rochoso, semente perdida. Solo espinhoso, semente perdida. Mas 25% solo fértil, cresce, dá fruto, a 30, a 60, a 100. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que você já tem meses, até anos de evangélico. Que tipo de terra é você? Qual é o processo da semente do reino de Deus dentro de você? Porque aqui a gente fecha a equação. Só 25% é que dá certo. Minoria. Ainda que Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. A Bíblia não está brincando com isso.
O que aconteceu no mundo e no Brasil provou se a igreja é solo fértil ou não. Se a semente do reino morreu aí, e a gente não sabe, ou ela está viva. Porque a promessa para o solo fértil é que quanto mais aflição na terra, mais unção você recebe. Quanto mais o povo esfria, mais crente você fica. Deixa a semente do reino vingar na sua vida. Para de se preocupar com luta, provação, dinheiro. Amanhã a tua vida está na mão daquele que sabe todas as coisas. Ele prova quem ama, mas ele está no controle, mostrando que ele é Deus. Oh, cadê aqueles que adoram o Senhor? Ele nos prova. Ei, você não é como os gentios que fica preocupado com o dia de amanhã, vai dormir. O que aconteceu hoje, aconteceu. Amanhã você acorda, agradece, porque eu te dei mais um dia de vida, e faz o que você tem que fazer. Acabou, está além das tuas forças, vai dormir de novo. Porque a gente tem que entender que a nossa preocupação não é com quem semeou e nem com a semente, é só com a terra. Tem gente preocupada com o poder de Deus, com a capacidade de Deus fazer ou não algo por ele. Isso não está na sua alçada. A sua alçada é olhar no espelho e dizer assim: que terra sou eu? A terra que confia que a semente é boa, ou a terra que é fracassada? Só isso. A nossa preocupação é conosco mesmo, porque a semente eu já sei que é boa, e o semeador também. Então olha só a revelação. Depois da parábola da semente, ele vai explicar aos discípulos, porque eu disse que a parábola é um estudo por comparação, falando de coisas eternas com coisas do cotidiano. Mas o segundo lado da moeda da parábola é pregar de propósito para que quem ele quer que não entenda, não entenda. Quem disse que Deus é obrigado a pregar uma coisa que você vai entender? Ele chamou os discípulos em particular. Ele disse: mestre, por que o senhor fica ensinando em parábola? Rasga logo o negócio. Ele disse: não, é porque eu estou pregando de jeito para eles não entenderem mesmo. Mas por quê? Porque eles não vão ser salvos. Mas como assim? Porque ouvindo, eu quero que eles não ouçam. Isso mesmo, entendendo, eu quero que eles não entendam. Mestre, não entendi. Ou seja, terra ruim não se perde tempo. Toda vez que tiver terra ruim, não vai entender nada, porque a semente é preciosa. Aí você olha para você, eu olho para mim, e a gente pensa junto: tem tanta gente melhor do que eu nessa terra, na minha família, gente inteligente, gente estudada. Eu estava lá largado no mundo, aí faz um negócio na minha vida, um rebuliço, eu não entendo nada, quero tirar a minha vida, vai tudo por água abaixo. Quando eu vejo que não tem mais esperança, uma mão me pega e me coloca dentro de uma igreja e diz: eu tenho um chamado na sua vida, agora me busca, porque eu vou me revelar a você. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Ai, Jesus amado, nerga salavação e teu e semacanchorou. Você olha, a pessoa é doida, mas Deus falou assim: eu te ungi, te escolhi como profeta.
Fala, gente, não é possível, a pessoa tem uma boca suja. É uma pessoa totalmente descontrolada. A pessoa não tem sanidade, não tem inteligência, é um analfabeto. Aí Deus fala assim: mas a terra dele presta, a sua não. Estou sentindo uma glória de Deus aqui, dizendo que Ele escolheu esta igreja nos últimos dias para mostrar que ainda tem gente que acredita que o céu é real, que ainda vai mostrar para muita gente arrogante que Jesus ainda salva. Oh, recebe esta palavra nessa noite e adora. Espírito Santo, aleluia. Ele pegava a terra boa, separava em particular e explicava tudinho. Sabe por quê? Porque tudo que eu estou falando para vocês não vai por água abaixo. Você está entendendo, Tiago? Você está entendendo, Marte da igreja? Você está entendendo, Pedro? Crucificado de cabeça para baixo. Você está entendendo, João? Caiu na caldeira quente, mas saiu ileso. Você está entendendo? Oh, André, crucificado em forma de X, Tomé arrastado pela rua. Vocês estão entendendo? Quando a terra é boa, você não larga a semente por nada. Ai, meu Deus, quanta hipocrisia no meio evangélico, gente deixando de ir para a igreja, inventando desculpa esfarrapada, dizendo que mas ninguém gosta de mim. Toma vergonha na cara, seu imundo. Essa escola que você está, eu já saí há muito tempo. É você que não tem uma terra que presta para guardar a semente da salvação. Chega de hipocrisia. Fala logo que a terra é ruim. Fala logo, é melhor. A terra não presta e acabou. Para de botar a culpa nos outros. Culpa na semente. A semente é preciosa, é blasfêmia. O que é semeado desse lugar é lindo, é precioso. Ainda que você goste ou não de ouvir, vem do céu. Mais respeito, mais hombridade, mais dignidade. Porque da onde eu vim, gente que não tinha palavra não durava muito não. Você tem que trazer isso para o reino de Deus. Porque quando a terra quando ela presta, ela não vomita a semente. Fica lá. Vem luta, vem afronta, a semente fica. Vem a falta, vem a escassez, a semente fica. Oh, Jesus maravilhoso. Meu Deus, eu estou sentindo uma presença aqui com essa palavra. Estel e Saman, tremite, ecoe face. A terra, que é o segredo. Brasil, o país da inveja, da frustração. A moda é usar droga e falar mal de quem consegue vencer. É ficar tomando cachaça e fazendo plano para destruir quem está vencendo da forma certa. É cultural. Mas a terra boa, ela sabe que não precisa de prejudicar ninguém. Tanta gente queria a terra de Abraão, contenda dos pastores de Abraão, de Ló. Ló, escolhe o caminho que tu vai, para onde tu for eu vou proposto. Ló olhou,
Campina do Jordão, pasto verdejante, terra boa. Eu vou para lá, tio, pode ir. Porque Ló pensava que o segredo era o lugar, era a vida do outro. Mas Abraão sabia que o segredo, e que a terra próspera, fértil, não era a cidade, não era o crescente fértil, era ele mesmo. Você pode querer o que é do seu próximo, só está dando certo porque ele está lá. No dia que você derrubar ele, puxar o tapete, matar ele, sepultar ele, pisar lá, vai morrer tudo, porque o segredo não é o lugar, é a pessoa. Se eu fosse você, eu daria aquele grito de glória que só você sabe dar a Deus. É um bando de terra ruim, é a maioria, querendo matar quem tem terra boa, querendo tomar aquilo que nasceu na sua terra. O segredo é você. Não adianta querer o carro, a família, o emprego. O segredo é a pessoa. Ela é a terra prometida. Abraão era a terra fértil, onde ele fosse, Deus estaria com ele. Quando eu entendo que o segredo sou eu não tenho por que perseguir ou ficar frustrado pelo sucesso do meu irmão. Se a terra está ruim, para de perseguir quem tem terra boa e vai adubar a sua, no jejum, na oração, no arrependimento, na conversão sincera. Aduba essa terra aí. Então ele tira um grupo de terras boas, em detrimento de uma maioria com terra ruim. Aí ele vai dizer o que eu preguei aqui, o que eu li aqui no texto, no início. Olha só, para a terra boa. Ele falou, o semeador saiu. O que aconteceu, aconteceu. Mas daqueles que receberam a semente do reino e aguardam numa terra boa, ele vai dizer assim: o reino de Deus é assim. É como se um homem, e esse homem foi ele, lançasse uma semente à terra. Que terra? Você. E descansasse. E quando acorda, seja de dia ou de noite, ele não entende como é que a semente cresceu. Você sabe que a Bíblia vai dizer que nós somos coparticipantes do ministério de Cristo, sim ou não? Se ele pregou o evangelho, você tem que pregar, sim ou não? Se ele semeou a palavra de Deus, você tem que fazer o mesmo, sim ou não? Nosso papel é pregar. A gente não tem força para fazer crescer nada. A gente não tem poder para ver nada. O poder é dele. A gente só prega. Ele que faz. Um dia eu estava atribulado, perturbado, sem estrutura emocional, financeira, física, nada, uma carcaça ambulante. E alguém falou assim: Jesus te ama. Ó, que é isso? Semente do reino. Quer? Quero. Acredita na semente? Acredito. Abre a boquinha. Parou no coração.
Todo mundo que te conhece vai dizer: isso aí é um nada, sem futuro, isso não vai muito longe não. Você está andando com a Bíblia. Isso aí conheço, se escondendo atrás da Bíblia. Já já a capa cai. Espera. O tempo passa, ninguém sabe nem como. Aí o mesmo que não acreditou vai ter que falar: aquela pessoa lá, Deus honrou ela na terra. Rapaz, eu estava no Facebook, lá em Israel, lá em Paris, pregando. Porque quando você tem tudo, meu irmão, é fácil. O filho do bacana, isso não é preconceito. Mas o filho do bacana tem leitinho, sustagem, condição de estudar na melhor escola, e fala: meu filho é advogado, é mais do que, é o mínimo, né? Teve tudo, glória a Deus por isso. Mas tem coisa que só a semente do reino faz: pegar o pobre, o necessitado, o sem valor, tirar ele do monturo, da lama, erguer, louvar, limpar e preparar uma cadeira de honra em meio aos príncipes desta terra. Só a semente do reino faz isso na vida de alguém. Esse é o Jesus que eu conheço, que pega o traficante, tira a pistola da mão dele e dá uma calibre 66 para pregar a vida. Esse é o Deus que eu conheço. Pega a prostituta e faz dela missionária. Este é o reino que eu conheço. Pega o cachaceiro, pega o sem esperança, restaura a vida, restaura a família e faz dele um homem de Deus. Esse Deus que eu acredito pega o homem lá na cadeia, no PDF 1, PDF 2, paputa, núcleo de custódia, quebra as algemas, traz pra fora e faz dele um doutor, um advogado, um pregador. Quem acredita nisso, levanta a mão para adorar a Deus. Eu vou terminar. Queria pregar mais, mas eu vou terminar. Deus te chamou para ser terra boa. Você não sabe o poder da semente que foi colocada dentro de você. Quer ouvir o conselho de quem te ama, sim ou não? Guarda essa semente. Faz de tudo para não perder ela. Aduba essa terra, segura, sai de perto de quem deve sair, para de ver o que não é para ver, se consagra, sei lá, faz o que for, mas não perca essa semente, porque mais cedo ou mais tarde a gente não sabe como, mas ela germina. Quem diria? Quem diria? Uma pessoa que falou: Deus, eu sou tão grato pela salvação, eu só quero sentar nesse banquinho e ajudar quem me ajudou. Se eu puder dar oferta, limpar chão. Ele: não, minha semente não é pequenininha assim como você pensa, não. Quem diria?
O reino é grande. Eu sou um Deus grande. Acredite mais no que foi plantado dentro de você. Valorize mais o que foi plantado dentro de você. Cada terra, Deus planta uma semente especial. Todas elas são especiais porque o reino é um só. Mas tem plantinha que dá broto vermelho, outra é amarelo, uma é menor, outra é maior, outra tem menos espinhos, outra tem mais espinhos, mas tudo é germinado nessa terra para a glória de Deus. Todos são importantes, todos são especiais, cada qual na sua terra. Você só tem que se preocupar de embelezar essa terra, deixando esse fruto crescer. E eu fecho com o texto que eu li. E quando já o fruto se mostra, vem a foice, vem a colheita. Sabe o que é o mais lindo? Você vive uma vida inteira brilhando para Jesus, produzindo fruto, fazendo essa semente crescer, germinar. E quando o fruto está na hora, ele colhe para a eternidade. Diga para pelo menos 2 pessoas: você não é desta terra, você é dos céus. Trate de fazer a diferença, porque a vida é curta. Já já o Senhor há de nos recolher para a eternidade, para sermos recompensados com a visão do reino eterno. Quem pode se coloca de pé nessa noite. Quem tem a semente do reino aí? Só 5. Então o problema é seu que não tem. Quem tem a semente do reino aí? Eu não vou deixar a era da informação sufocar a semente da fé. A gente não sabe como, mas Deus cumpre o que prometeu. Algumas pessoas, quando me veem do meu passado, elas riem, falam: cara, tu era muito louco mesmo. Eu até falei: Deus, fiz uma oração, não é contrária não, Deus salva eles, mas coloque outra igreja. Porque se eles virem para cá, meu Deus, Jesus, fica até com vergonha, porque eles começam: esse aqui, mano. Gente sabe o que eu estou falando, é verdade. Mas é para a glória de Deus. Um deles me falou: eu estou maravilhado do que Deus tem feito na sua vida. Irmãos, nós temos que acreditar na semente que foi colocada dentro da gente. Às vezes tem gente lá fora acreditando mais que a gente. Você não está dando valor na sua chamada, na sua vida de crente, de orar, ler Bíblia, estudar. Tem gente que está vendo muito mais que você. Valoriza. Estou cansado dessa vida. Eu queria estar rico. Eu não queria ser perseguido. Mas a semente do reino já dizia: o reino vai estar em você, mas com perseguição, com privações. Paulo disse: olha, acontentai-vos as coisas humildes. Porque para quem serve a Deus, a maior riqueza não é física, é espiritual, é moral, é você estar simples. Às vezes come, amanhã não sabe se vai comer, mas quando uma pessoa senta com você, ela fala: eis aí um homem de Deus, eis aí uma mulher de Deus, que riqueza há dentro de você.
riqueza não é terrena, é eterna, é celeste. Então todos os dias eu quero fechar aqui, a maior riqueza, deixa o reino de Deus crescer. Porque na hora da ceifa, o dono do reino não vai colher planta estragada, planta sem fruto. Está entendendo? Tem que estar preparado. Você pode sair daqui e acabou seu dia na terra. A ceifa veio, ó, a foice. E aí? Vai para a direita ou vai para a esquerda? Deus está fazendo coisas grandes aqui. Eu sei que a irmã Miriam veio aqui, e tu és um milagre de Deus. Já era para tu ter descido há 20 anos a sepultura, mas o dono do reino plantou uma semente de vida em você. Mandou o espírito da morte catar coquinho em outra freguesia, porque tu és um profeta nessa casa. Ouçam, quer não ouçam, eu falo através da tua boca, para divertir, para livrar, para corrigir, para abençoar. O Senhor está tocando na tua saúde hoje, lamaçal e fé, porque a obra não terminou. Há 15 dias atrás a senhora fez uma oração, e a senhora falou: Pai, desse jeito, Pai, meus filhos estão precisando de Ti. Eu preciso que o Senhor faça algo, abra essa porta, manifeste a Tua provisão. Por esses dias, dei uma grande vitória dentro do Teu lar, como resposta da Tua oração, para dizer que aqueles que creem no Meu nome, nada lhes faltará. Assim diz o Senhor. Receba a tua vitória nessa noite, porque grande é o amor de Deus pela tua vida. Algo não aconteceu porque não é a hora e não é da minha vontade. Eu sei trabalhar. Descansa teu coração, porque tu ainda has de se alegrar na minha fidelidade pela tua vida. Grande é o meu amor por ti, assim diz o Senhor. Nesta noite, louvado seja o dono do reino. Joelso, levanta a tua mão. Deus fala assim: tu tens sido perseguido porque em ti eu coloquei a semente do reino. Guarda ela, não deixe ela cair fora dessa terra, porque você sabe que tudo que você é e que você tem é por causa dessa semente. Hoje Ele está curando o teu coração. E cada afronta que tu tens passado por esses dias, cada lágrima derramada, o Senhor estará transformando em vitória sobre a tua vida. Conta tu nos dedos, uma grande bênção chegará sobre a tua casa, e você saberá que tem profeta do reino de Deus nessa igreja. Receba! Sentindo Deus aqui, eu estou terminando. Cadê o ministério de louvor? Vem para cá. Estou fechando, mas Deus tem que me usar aqui. Vou dar lugar. Sexta-feira Deus falou aqui. Profeta de Deus tem que profetizar no meio do caos. Tem que ter fé. Cadê o Léo? A semente do reino te protege. Todo dia o diabo fala: deixa eu tirar tudo e colocar de novo naquele lugar. Mas a semente do reino diz: não. Eu estou suprindo todas as tuas necessidades, assim diz o Senhor. Eu estou honrando o trabalho das tuas mãos. E nesses dias eu estou te dando uma experiência maior comigo. Porque às vezes tu tem medo de assumir a chamada que eu tenho contigo. Eu te falei: tu és um evangelista do meu reino. Vá aonde eu te enviar e fale as minhas palavras, assim diz o Senhor. Receba esse renovo,
Que tu tem falado: Pai, estou cansado, mas a obra que eu tenho contigo nem começou. É cansado, é sobrecarregado mesmo, porque eu só dou da minha glória para quem consegue levar peso da arca nas costas. Receba essa unção que eu te dou nessa noite. Ragastal e salafel. Oh, Espírito de Deus, enche teu filho. Deus mandou passar algo para ti nessa noite. Grande é a fúria do acusador contra a tua vida. Tem algo na tua vida que incomoda ele, se chama ousadia. A segunda é sinceridade. Assim diz o Senhor: nunca te abandonei nessas batalhas. Tu sabia de todas elas desde o início da tua conversão, mas também sabia que eu estaria contigo em todas elas. Eu estou tocando em duas pessoas, estou abatendo. Estou visitando aquele quarto, estou abatendo uma fúria, uma afronta. Close the soul, porque algo muito grande está acontecendo. Algo muito grande está acontecendo. Relavou Stefai, manifesto como uma autoridade, capa preta, martelo na mão. Possuo o corpo desta autoridade. Clastefau Ineui. E a sentença será a favor. A favor, a favor, a favor, a favor, a favor, a favor. Se prepara para um abraço longo. Se prepara para um abraço longo e muitas lágrimas, mas é de alegria, é de gratidão, é de agradecimento. Tu olharás para o céu e saberá que eu sou contigo, assim diz o Senhor. E jogo por terra os teus inimigos. E eu vou te levar onde tu falou que Aragaxe, vou te levar. A igreja pode adorar a Deus.